Donatello respirou fundo e decidiu ir direto ao ponto. Eu conheci uma pessoa. Seu nome é Thalia. Ela é uma estudante de direito e tem 23 anos, disse ele, esperando a reação deles. Seu pai arregalou os olhos e perguntou indignado. 23 anos? Você está brincando comigo, Donatello? Você tem 40 anos, não pode estar pensando em se envolver com alguém tão jovem. Donatello tentou argumentar. Eu sei que é uma diferença de idade grande, mas eu realmente gosto dela. Ela é inteligente, bonita, e tem um futuro promissor. Seu pai bufou e começou a reclamar. Isso é uma loucura. Você é o presidente da empresa da família, tem uma imagem a zelar. Não pode sair por aí se envolvendo com uma estudante. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Donatello nasceu em uma família rica e privilegiada, com uma educação que visava prepará-lo para ser um líder de negócios no futuro. Desde muito jovem, seus pais investiram em sua formação acadêmica e em habilidades sociais, a fim de garantir o seu sucesso. A rigidez de sua família em relação aos seus estudos era notória e todos os meses, parentes, mães, pais, tios, tias e assim por diante se reuniam para discutir o futuro de cada um. Essas reuniões eram cuidadosamente planejadas e todos os tópicos discutidos minuciosamente. Desde a vida dos mais novos até a dos mais velhos, todos eram avaliados com a mesma atenção. Eles debatiam as escolhas de carreira, as habilidades que cada um deveria desenvolver e como poderiam contribuir para a empresa da família. A empresa era o coração da família Leblanc e todos os membros sabiam disso. Era uma empresa multinacional e 100% controlada pela família. A empresa deles era um símbolo de poder e prestígio, e eles sempre se esforçavam para mantê-la no topo. Afinal, o nome da família era sua maior riqueza. Donatello cresceu nesse ambiente competitivo e exigente, onde o sucesso era medido pela sua contribuição à empresa e pelo seu status na sociedade. Desde cedo, ele descobriu que precisava ser o melhor, que precisava mostrar a todos que era capaz de liderar a empresa da família um dia. Seu pai, Giuseppe, era o presidente da empresa e um homem austero e exigente. Ele tinha uma visão clara do que queria para a empresa e para a família. Ele era respeitado e em alguns cenários, até temido por todos os Leblanc, incluindo seus irmãos e primos. Giuseppe era quem comandava as reuniões da família e a sua palavra era lei. Donatello, por sua vez, era um jovem brilhante e ambicioso. Ele sabia que tinha grandes expectativas para cumprir e trabalhava duro para alcançar seus objetivos. Seus pais o incentivavam a estudar constantemente e desenvolver novas habilidades. Eles queriam que ele fosse um líder visionário e inovador, capaz de levar a empresa da família a novos patamares. Depois que o pai de Donatello anunciou, em uma reunião de família, que controlaria sua rotina para garantir que ele se concentrasse apenas nos estudos e tivesse apenas cerca de 4 horas de descanso por dia, Donatello teve que seguir as ordens de seu pai e de sua família, afinal, sendo apenas um pequeno, ele mal tinha autoridade sobre si. No entanto, conforme foi crescendo, o garoto não achou tão ruim. Ele sabia que a pressão sobre ele já era grande, mas ele acreditava que seguir as ordens de seus pais era a melhor forma de garantir seu futuro. Alguns membros da família queriam ter uma vida própria e escolher seu próprio caminho, mas a família Leblanc não permitia isso. Eles eram um pouco ditadores e controlavam a vida dos filhos até se tornarem adultos. Alguns até decidiram tomar rumos diferentes e isso era permitido. Entretanto, aqueles que não seguiam as regras e tradições da família eram simplesmente excluídos e esquecidos. Isso aconteceu com alguns membros. Desde pequeno, Donatello já havia percebido que a família Leblanc era um pouco diferente das outras famílias comuns. Eles não permitiam que os filhos brincassem com pequenos que não eram da mesma família, pois os líderes achavam que caso isso acontecesse, a cultura de outras famílias acabaria entrando em conflito com a cultura dos Leblanc. Além disso, tinha uma regra interna de que todos deveriam ter filhos para continuar o legado e a empresa da família. Tantas regras e tal pressão fariam com que Donatello se tornasse uma pessoa soberba e snob, afinal, desde pequeno ele seria influenciado por sua família. Donatello sabia que precisava se esforçar para garantir seu lugar na empresa dos Leblanc, e por isso, se dedicou aos estudos com afinco. Ele passou a seguir sua rotina diária controlada pelo pai e a se dedicar cada vez mais aos negócios da família. Com o tempo, por incrível que pareça, Donatello se acostumou com sua rotina trabalhosa.
Donatello continuou a ser influenciado pela mentalidade de superioridade da família Leblanc. Na escola, ele era respeitado pelos outros alunos por causa de sua família e de sua riqueza, e isso apenas alimentava ainda mais o seu ego. Até que, um dia, ele conheceu Alana Leblanc, sua prima, que tinha a mesma idade que ele. Donatello ficou impressionado com a beleza de Alana, mas a relação entre os dois não começou bem. Eles brigavam frequentemente e não conseguiam encontrar um ponto em comum. A razão para isso era a diferença entre suas mentalidades. Donatello estava preso à mentalidade de superioridade da família Leblanc, enquanto Alana questionava as tradições e a ditadura da família. Em uma de suas discussões, Alana disse para Donatello: "Por que nós temos que nos achar os melhores do mundo? Só somos assim porque nascemos em uma família rica, mas isso não nos faz superiores a ninguém. A função do dinheiro não é fazer ninguém melhor do que ninguém." Donatello ficou calado, pois nunca havia pensado sobre isso antes. Ele se perguntou se realmente a riqueza e o status social o tornavam superior aos outros. Com o passar do tempo, Donatello e Alana começaram a conversar mais e a entender melhor um ao outro. Donatello começou a perceber que sua mentalidade era limitante e que ele não queria pensar como sua família pensava. Ele queria ser livre para fazer suas próprias escolhas e seguir seu próprio caminho. Seu desejo ainda era ingressar na empresa da família, mas não por obrigação e sim porque ele tinha vontade. Assim, Donatello e Alana começaram a se aproximar cada vez mais, e além de primos, se tornaram grandes amigos. Eles conversavam sobre seus sonhos e objetivos e apoiavam um ao outro em suas decisões. Donatello se tornou um jovem mais humilde e deixou de ser tão arrogante e soberbo. Os anos se passaram, e com 36 anos, Donatello se tornou o que seus pais e sua família queriam que ele se tornasse. Estudou direito, fez graduação e pós-graduação, e finalmente, se tornou um dos advogados da empresa de sua família. Donatello tinha talento, ele era muito inteligente e não demorou muito para ele ocupar o cargo de liderança dos advogados. E então, em uma determinada reunião de família, foi discutido quem seria o próximo presidente da empresa no futuro, quando o pai de Donatello se aposentasse. Queriam saber se realmente seria Donatello. Na reunião de família em que a decisão foi tomada, vários parentes se manifestaram sobre suas respectivas opiniões. Alguns defendiam o nome de Donatello, enquanto outros apoiavam outros candidatos. O tio de Donatello, André, foi um dos que se opuseram à indicação dele para a presidência. Ele alegou que Donatello era muito jovem e inexperiente para liderar uma empresa tão grande e complexa quanto a de sua família. Donatello ainda receberia treinamento, mas todos sabiam que não ia demorar para Giuseppe se aposentar. Geralmente o cargo de presidência era ocupado por membros com mais experiência, com pelo menos 50 anos de idade, embora Giuseppe tenha sido uma exceção. O primo de Donatello, Guilherme, por sua vez, foi um dos que mais defendeu a indicação dele para a presidência. Guilherme argumentou que Donatello tinha sido treinado desde cedo para assumir um cargo de liderança, e que tinha todas as habilidades necessárias para conduzir a empresa com competência. A tia de Donatello, Beatriz, foi a responsável por fazer o discurso final, que acabou por decidir a votação. Ela argumentou que Donatello havia se dedicado muito à empresa, estudando e trabalhando duro para chegar aonde estava. Além disso, ela disse que Donatello era inteligente e tinha um talento nato para os negócios. Com o voto da tia Beatriz, Donatello foi escolhido como o próximo presidente da empresa da família Leblanc. Ele ficou muito feliz com a decisão e se comprometeu a se dedicar ainda mais para garantir que a empresa continuasse a crescer e prosperar. Nos anos seguintes, Donatello recebeu um treinamento intensivo para assumir o cargo de presidente. Ele aprendeu sobre finanças, gestão de pessoal, liderança e tomada de decisão. Quando Donatello estava em sua casa, com seus pais, ele comemorou discretamente, mas eles perceberam a alegria em seu rosto. Seu pai era um homem culto e formal, mas estava orgulhoso de Donatello. Parabenizou-o pelo feito e se gabou por ter um filho tão talentoso. No entanto, apesar da felicidade por alcançar esse objetivo, Donatello sabia que ainda havia um obstáculo a superar. Ele precisava se casar para se tornar o presidente da empresa. Sua família tinha uma tradição exigente nesse sentido, e ele sabia que precisava encontrar uma esposa adequada para ocupar o cargo de primeira-dama da empresa. O problema era que Donatello não queria se casar com alguém que fosse como sua família. Ele queria alguém interessante, alguém que compartilhasse seus valores e que fosse sua parceira em todos os sentidos.
Ele recusava todas as pretendentes que seu pai sugeria, o que causou desentendimentos na família. Em uma reunião de família, o assunto foi novamente levantado. Seu pai disse que era necessário encontrar uma esposa para Donatello, e que a escolha não poderia ser adiada. Donatello disse que não estava pronto para se casar e que precisava de tempo para encontrar a pessoa certa. Seu pai ficou furioso e disse que isso era inaceitável, que a empresa precisava de um líder forte e casado. Sendo assim, Donatello foi quase obrigado a se relacionar com uma mulher chamada Celine. Ela era funcionária da empresa da família de Donatello e quem apresentou ela para Donatello foi sua mãe. O homem tentou resistir à pressão de seus pais, mas acabou cedendo e aceitando conhecer Celine. No entanto, desde o início ele sentiu que não havia conexão entre eles. Celine era bonita, elegante e bem-sucedida, mas parecia mais interessada em mostrar suas conquistas do que em realmente se conectar com Donatello. No encontro, Celine falou principalmente sobre si mesma, sobre sua carreira e suas realizações, enquanto mal deixava Donatello falar. Quando ele tentou compartilhar um pouco sobre sua vida, ela apenas ouviu um pouco e depois mudou completamente de assunto, como se achasse que as suas histórias fossem mais importantes. Donatello tentou dar uma chance a Celine, mas depois de algumas semanas se conhecendo, ficou claro para ele que não havia futuro para eles juntos. Celine era arrogante e orgulhosa, e parecia sempre estar mais preocupada com sua própria imagem do que com a felicidade de Donatello. No entanto, quando Donatello tentou terminar o que mal havia começado, seus pais ficaram furiosos. Eles disseram que ele havia se comprometido a se casar com Celine e que precisava honrar esse compromisso. Donatello ficou preso em um dilema. Ele não queria se casar com Celine, mas também não queria que sua família achasse que ele era irresponsável e incapaz de liderar a empresa no futuro. A contragosto, Donatello acabou cedendo à pressão de sua família e concordou em se casar com Celine. Eles não tiveram um namoro convencional, pois na família Leblanc não era costumeiro namorar, e sim se casar diretamente. Alguns anos se passaram e Donatello continuava infeliz ao lado de Celine. Ela se gabava para terceiros sobre a posição privilegiada que ocupava na família Leblanc, e para Donatello, ela parecia mais uma puxa-saco do que uma parceira amorosa. Em diversas ocasiões, Celine demonstrava um comportamento ridículo aos olhos de Donatello, o que o irritava profundamente. Ele tentava conversar sobre isso com ela, mas ela sempre se defendia, dizendo que era apenas uma questão de manter as aparências para a família. Celine também sempre queria se envolver nos negócios da empresa, mesmo sem ter experiência ou habilidade para isso. Ela gostava de dar palpites sobre decisões importantes e de se envolver em questões que não eram de sua alçada, o que muitas vezes gerava conflitos com Donatello e com outros membros da família. Em uma ocasião, durante uma festa da empresa, Celine fez uma cena em público, quando um colega de trabalho de Donatello mencionou que havia estudado em uma universidade prestigiada. Celine disse, em voz alta, que isso não era nada comparado à universidade em que ela havia estudado, deixando Donatello constrangido diante de seus colegas. Ao longo dos anos, Donatello tentou várias vezes melhorar a relação com Celine, mas sempre parecia haver um muro entre eles. Ele se sentia preso em um casamento infeliz, sem amor e sem alegria, mas sem saber como sair dessa situação. Donatello tinha trabalhado duro durante anos e havia finalmente alcançado o cargo mais alto na empresa da família, a presidência. Na ocasião, seu pai já tinha se aposentado, aos 68 anos. Donatello se sentia orgulhoso e realizado, mas sua esposa, Celine, parecia ainda mais entusiasmada com a posição do marido. "Você sabe que meu marido é o presidente da empresa, não sabe?" Ela dizia a todos com um sorriso vaidoso no rosto. "Ele é um líder nato, um homem de negócios talentoso." Sempre que tinha oportunidade de se gabar, ela não hesitava. Donatello ficava um pouco desconfortável com a maneira como Celine se gabava, mas ele tentava ignorar suas tendências vaidosas. Donatello podia contar nos dedos quantos momentos felizes ele teve ao lado de Celine. O casal tinha mais de 3 anos de casados, mesmo assim, era como se fosse um relacionamento de negócios. Donatello sabia que a maioria dos casamentos em sua família eram assim, inclusive o de seus pais. Entretanto, não era o que Donatello queria para a sua vida. Conforme o tempo se passou, a relação entre eles começou a azedar ainda mais. Ele trabalhava longas horas e sentia que ela não lhe dava o apoio que precisava. Eles brigavam com frequência, mas sempre acabavam se reconciliando. Então, em uma noite de discussão acalorada, Donatello decidiu que tinha chegado a hora de terminar o casamento. "Eu não aguento mais, Celine", ele disse, com a voz tensa.
Eu não amo mais você e não quero continuar casado com alguém que não me apoia e não me faz feliz. Celine ficou chocada e tentou argumentar, mas Donatello estava decidido. Ele pediu o divórcio e começou a cuidar dos trâmites legais. A família Leblanc ficou um caos nesse momento. Embora as coisas estivessem indo muito bem na empresa, ainda assim a tradição da família era o presidente da empresa ter seu cônjuge. Donatello respeitava isso, entretanto, não queria mais se manter casado com Celine. Na reunião de família, o clima era tenso. Todos estavam falando ao mesmo tempo, tentando convencer Donatello a se casar novamente o mais rápido possível. Você precisa de uma esposa, Donatello, disse seu tio Edward. A empresa precisa de uma primeira-dama, alguém que possa representar bem a família e ajudá-lo a liderar. Donatello suspirou, sentindo-se cada vez mais pressionado. Eu não posso me casar com qualquer pessoa, tio, respondeu ele. Eu preciso encontrar alguém que eu ame e que me ame de volta. Não é justo para mim ou para ela casar-se apenas por conveniência. Mas a tradição é importante, argumentou Edward. Nós sempre tivemos um presidente casado. Você não quer colocar a empresa em risco, não é? Donatello se levantou da mesa, irritado. Eu não estou colocando a empresa em risco. Eu tenho trabalhado duro para fazer a empresa prosperar. Eu não vou sacrificar minha felicidade pessoal apenas para seguir uma tradição. Depois da reunião, Donatello saiu para caminhar sozinho pela cidade, pensando em tudo o que havia acontecido. Ele se perguntava como poderia encontrar a pessoa certa. Ele tinha medo de perder o cargo de presidente se não se casasse logo, mas também sabia que não poderia se casar por conveniência. Em um determinado dia, Donatello e sua equipe visitaram pessoalmente uma faculdade onde os alunos cursavam direito para fazer uma palestra importante. Eles estavam em uma sala de aula e Donatello estava falando. Durante a palestra, uma jovem chamou a atenção de Donatello. Ela se chamava Thalia Vasconcelos, era muito bela e interagiu bastante na palestra. Na verdade, ela foi quem mais interagiu. Thalia demonstrou estar muito interessada na palestra, ela falou bastante com Donatello e isso agradou. Ao fim da palestra, ele a chamou e os dois começaram a conversar. Já era hora de ir, mas Donatello havia se interessado muito pela jovem que tinha 23 anos de idade, sendo assim, ele pediu o contato dela e depois foi embora. Donatello não tinha o costume de conversar com muitas pessoas nas redes sociais, mas com Thalia era diferente, de alguma forma ele sentia um desejo enorme de conversar com ela. Donatello não conseguia tirar Thalia da cabeça depois da palestra na faculdade. Ele pensava nela o tempo todo, e não conseguia entender o motivo pelo qual ela tinha chamado tanto a sua atenção. Ele passava horas pensando em como seria conhecer melhor aquela jovem que lhe havia causado uma impressão tão forte. Ao mesmo tempo, se preocupava, afinal, tinha feito 40 anos recentemente. Finalmente, depois de alguns dias, Donatello tomou coragem e decidiu entrar em contato com Thalia. Eles conversavam sobre diversos assuntos, desde assuntos profissionais até assuntos pessoais, e Donatello percebeu que a jovem era muito inteligente e perspicaz. Mas, à medida que os dias passavam, Donatello começou a ficar cada vez mais inseguro. Ele era um homem mais velho e bem-sucedido, enquanto Thalia era jovem e tinha toda a vida pela frente. Ele se perguntava se ela poderia se interessar por ele de verdade, ou se estava apenas sendo gentil devido à sua posição social. Thalia, por sua vez, sentia seu coração acelerar enquanto conversava com Donatello. Ela se policiava para não parecer apenas uma interesseira, mas, ao mesmo tempo, sentia uma atração crescente pelo homem mais velho. Donatello estava dividido entre o medo e a atração que sentia por Thalia. Ele sabia que a diferença de idade entre eles poderia ser um problema, mas não conseguia negar a atração que sentia pela jovem futura advogada. Os dois começaram a conversar mais nas redes sociais, e aos poucos, foram se conhecendo melhor. Thalia se surpreendia com a simplicidade e a gentileza de Donatello, que não parecia o presidente de uma grande empresa. Donatello, por sua vez, se encantava com a inteligência e a perspicácia de Thalia, que parecia muito mais madura do que seus 23 anos. Em certo dia, Donatello resolveu convidar Thalia para jantar. Ele estava nervoso e preocupado, mas, ao mesmo tempo, animado com a ideia de passar mais tempo com ela. Quando chegou ao restaurante, ele a encontrou sentada em uma mesa, sorridente e bonita como sempre. Você está maravilhosa hoje, Thalia, disse Donatello, tentando disfarçar sua timidez. Obrigada,
Donatello. Você também está muito elegante, respondeu Thalia, com vergonha. Durante o jantar, eles conversaram sobre diversos assuntos, rindo e se divertindo. Donatello se sentia cada vez mais atraído e isso o assustava cada vez mais. Thalia estava encantada com Donatello, mas assim como ele, também estava bastante insegura. E então, ao fim do jantar, Donatello finalmente tomou coragem, respirou fundo e disse: Thalia, eu preciso dizer uma coisa. Eu estou me sentindo muito atraído por você, e isso me assusta um pouco. Eu tenho quase o dobro da sua idade, e eu não quero que você pense que eu estou te usando de alguma forma, confessou Donatello. Thalia ficou surpresa com a declaração, mas, ao mesmo tempo, feliz. Ela sorriu para Donatello e respondeu: Donatello, eu também estou me sentindo atraída por você. Eu não sei o que o futuro nos reserva, também estou com medo, mas eu também estou gostando de você. Donatello sorriu aliviado e feliz. Ele sabia que a diferença de idade poderia ser um problema, mas agora se sentia mais confiante. Ainda assim, ele sabia que a sociedade podia ser cruel e julgá-los. Donatello estava nervoso e ansioso quando decidiu contar aos pais sobre Thalia. Ele sabia que seria difícil convencê-los, principalmente seu pai, um homem conservador e tradicionalista. E então, ele andou até a sala da casa de seus pais, onde eles estavam assistindo televisão. Donatello se aproximou deles e se sentou ao lado de sua mãe. Eu preciso falar com vocês sobre algo importante, começou ele, olhando para os dois. Seu pai virou o rosto para ele e perguntou com impaciência: O que foi dessa vez, Donatello? Donatello respirou fundo e decidiu ir direto ao ponto. Eu conheci uma pessoa. Seu nome é Thalia. Ela é uma estudante de direito e tem 23 anos, disse ele, esperando a reação deles. Seu pai arregalou os olhos e perguntou indignado: 23 anos? Você está brincando comigo, Donatello? Você tem 40 anos, não pode estar pensando em se envolver com alguém tão jovem. Donatello tentou argumentar. Eu sei que é uma diferença de idade grande, mas eu realmente gosto dela. Ela é inteligente, bonita, e tem um futuro promissor. Seu pai bufou e começou a reclamar. Isso é uma loucura. Você é o presidente da empresa da família, tem uma imagem a zelar. Não pode sair por aí se envolvendo com uma estudante. Donatello sabia que seria difícil convencer seu pai, mas ele continuou tentando. Eu entendo suas preocupações, pai, mas eu sei o que estou fazendo. Thalia é a pessoa que eu quero estar junto. Eu estou disposto a enfrentar as consequências disso. Sua mãe, que até então tinha ficado em silêncio, interveio. Vamos dar uma chance para ele se explicar melhor, Giuseppe. Fale mais sobre essa moça, Donatello. Donatello agradeceu à mãe e explicou mais sobre Thalia, falando sobre seu caráter, sua personalidade e seus planos. Ele tentou convencer seus pais de que era uma pessoa madura o suficiente para tomar suas próprias decisões, e explicou que ela morava sozinha na cidade desde seus 18 anos. Seu pai ainda relutava, mas depois de muito debate e discussão, acabou cedendo e aceitando a escolha de Donatello. Ele sabia o quanto o filho era teimoso e decidido, e não queria arruinar seu relacionamento com ele por conta disso. Ok, se é isso que você quer, então eu não vou interferir, disse ele. Donatello se sentiu aliviado, mas ainda tinha medo de enfrentar as críticas da sociedade. Ele sabia que as pessoas podiam ser cruéis e julgadoras, e que ele e Thalia teriam que lidar com muitos olhares e comentários desaprovadores. Mas ele estava disposto a enfrentar tudo isso. Donatello sentiu-se tenso quando chegou à reunião de família. Ele sabia que teria que falar sobre Thalia e temia a reação dos seus familiares. Quando Donatello finalmente revelou sobre sua relação com Thalia, a maioria dos familiares ficou chocada e começou a fazer expressões estranhas no rosto. Edward, tio de Donatello, foi o único a fazer questionamentos sobre a diferença de idade entre eles. Donatello, eu ouvi bem? Você está se envolvendo com uma garota de 23 anos? Perguntou Edward. Donatello respirou fundo antes de responder. Sim, Edward, você ouviu certo. Eu conheci a Thalia na faculdade de Direito onde fui dar uma palestra e estamos nos conhecendo melhor. Você tem 40 anos, Donatello. O que você tem em comum com uma garota de 23 anos? Perguntou Edward com um tom de desaprovação.
Donatello tentou argumentar, mas foi interrompido pelo próprio Edward. Ela é uma estudante de direito. Você não acha que é cedo demais para se comprometer assim? Disse Edward, com um tom de voz desafiador. A mãe de Donatello, percebendo a tensão que se instalou na sala, decidiu intervir. Edward, a vida pessoal do meu filho não é da sua conta. Ele sabe o que está fazendo e tem o meu apoio. Além disso, ele está cumprindo com as suas obrigações na empresa. O que mais queremos? Disse a mãe de Donatello, firme. Edward ficou sem graça e se calou, enquanto a mãe de Donatello continuava. Donatello é um homem responsável e sabe o que está fazendo. Nós devemos apoiá-lo nesse momento, em vez de fazer julgamentos e colocar pressão desnecessária nele. Donatello ficou grato pela intervenção da mãe e agradeceu mais tarde. Ele estava cansado de escutar opiniões contrárias à sua escolha. A reunião terminou em meio a um clima tenso, mas Donatello estava feliz por compartilhar sua decisão com sua família, mesmo que não tivesse sido bem recebido por todos. Os próximos dias foram intensos para Donatello e Thalia. Eles enfrentaram os olhares desaprovadores da sociedade e se casaram, sem se importar com os comentários negativos. A cerimônia foi íntima, apenas com familiares e amigos mais próximos. Conforme os dias se passavam, Donatello conseguiu fazer a empresa prosperar ainda mais. Ele implementou novas ideias, criou projetos e os fez dar certo. Thalia estava sempre ao seu lado. Ela começou a se envolver mais nos negócios da empresa da família Leblanc. A jovem continuou estudando muito e se dedicou a ajudar o marido na administração da empresa. Os dois trabalhavam juntos diariamente, muitas vezes madrugando em busca de novas soluções para a empresa. Em uma dessas noites, Thalia comentou: "Eu não imaginava que poderia amar tanto o trabalho como eu amo agora. Fico feliz de ter a oportunidade de ajudar a empresa e você a crescerem juntos." Donatello sorriu e respondeu: "Eu não poderia estar mais feliz em ter você ao meu lado, não só como minha esposa, mas também como minha parceira nos negócios." "Eu te amo, Thalia." Quando Thalia chegou na faculdade pela primeira vez após se casar, como esperado, chamou a atenção de todos. As pessoas a observavam curiosas, e se perguntando se era verdade a notícia de que ela era casada com o presidente da empresa dos Leblanc. Uma de suas amigas logo se aproximou e perguntou o que muitos estavam se perguntando: "Você está realmente casada com Donatello?" E ainda acrescentou: "Como você não me contou nada disso?" Thalia sorriu e respondeu com calma: "Perdão, ele pediu para mantermos sigilo nos primeiros dias. Nós nos conhecemos quando ele deu uma palestra na minha aula, começamos a nos conhecer e acabamos nos aproximando." Sua amiga não conseguia acreditar que um homem como Donatello, que era bem mais velho que Thalia, se apaixonou por uma jovem. No entanto, ela não olhou com maus olhos, apenas estava chocada. Curiosa, ela pediu mais detalhes sobre a relação dos dois, e Thalia não se importou em compartilhar sua história. Ela contou sobre como Donatello era gentil e carinhoso, contou em detalhes sobre como era o dia a dia dos dois e como se davam bem. Sua amiga ouvia atentamente e percebeu que, apesar da diferença de idade, Thalia e Donatello pareciam se dar muito bem. Ela então desejou tudo de melhor para o casal e prometeu que sempre estaria lá para apoiá-los. E assim, eles seguiram juntos, unidos pela paixão pelo trabalho e pelo amor que sentiam um pelo outro. A empresa prosperava cada vez mais e eles eram um exemplo de sucesso para muitos. Os comentários negativos da sociedade não afetavam mais o casal, eles haviam superado tudo isso juntos. O que você acha de um relacionamento de uma pessoa mais velha com uma mais jovem, como era o caso de Donatello e Thalia? Deixe sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.